Muito bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estou aqui hoje mais um dia, hoje dia 1º de maio de 2019, uma quarta-feira. Graças a Deus, podemos estar mais um dia na presença dEle. Hoje mudou um pouco minha rotina aqui. Hoje eu acordei um pouco mais tarde, fui fazer mais algumas coisas e estou começando hoje um pouco mais tarde a ler a palavra do Senhor. Então agora são por volta de 5h40 da manhã, não, 6h20 da manhã. Mas o importante é isso, é a gente tentar ler logo cedo a palavra do Senhor, começar o dia já com a palavra do Senhor lida, porque para que ela que seja a base do nosso dia, em nome de Jesus. Então hoje, neste dia 1º de maio de 2019, eu quero estar lendo aqui, 1 Samuel, ou 2 Samuel, do capítulo 9 ao 11, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por mais esse dia, Senhor. Mais esse dia, Deus, na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento que eu vou ler a Tua palavra, Senhor. Me ajuda, meu Deus. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. O Senhor me ajuda a buscar a Tua presença, Pai. Não deixe, Senhor, os problemas, Senhor, tirar a minha atenção diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor nada fez, o Senhor nada fez com os meus problemas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Mas me ajuda a Te buscar, Senhor. Me ajuda a me concentrar, Senhor, na leitura da Tua palavra. Não deixa nada tirar minha atenção, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, me ajuda, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Fala comigo na Tua palavra, Senhor. Me dá o prazer da Tua palavra essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fala comigo em nome de Jesus. Assim eu te peço, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus. Então vamos lá, amados irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. A bondade de Davi para com os filhos de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu da casa de Saul, para com que eu use com beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei as terras de Saul teu pai.
e tu de contínuos comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo? Então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e toda a casa te tenho dado toda a casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalha-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão da minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto teu senhor. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei manda a teu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Davi derrota os amonitas e os sírios. E aconteceu depois disso que morreu o rei de Amon, e os filhos de Amon reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de beneficência com Amon, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-los pela misericórdia de seus servos de Davi, a terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Hanum, porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem a esta cidade e para poder espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi, e lhes raspou a metade da barba, e lhes cortou a metade das vestes até as nádegas, e os despediu. E fazendo saber a Davi que enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados, e disse o rei, deixai-vos entrar em Jericó, até que os tornem crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito abominável para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram os sírios dos sírios de Bet-Recob, dos sírios e dos sírios Zoba 20.000 homens de pé,
e do rei de Maca 1000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens, o que ouvindo Davi enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zoba e Reobe e os homens de Tobi e Maca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por trás, escolheu dentre os escolhidos de Israel e formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon, e disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus. E faça o Senhor então o que te bem parecer aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que com ele estava a peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elam, Zobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu entre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que havia ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e que cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu
à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, uma das filhas de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado, e já ela tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés, os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, e saindo Urias da casa real, logo saiu dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi acerca de Israel e Judá. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra.
E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi tudo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar o rei. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso da peleja, e sucedendo que o rei se colerize-se e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não saibais vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Zerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, e um pedaço de uma mó corredora, e de que morreu em Tebes, porque vós chegaste ao muro. Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderoso foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram ali alguns servos do rei. Também morreu o teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça mal isso aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, e esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e foi-lhe por mulher. Ele deu um filho, porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Meu Deus. Pois bem, amados, então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor no dia de hoje. Graças a Deus, e que possamos seguir o nosso dia na presença dEle, em nome de Jesus. Que nada possa parar a nossa adoração, nada possa parar a nossa comunhão com Ele no dia de hoje, no nome de Jesus. Então vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, graças eu te dou, meu Deus, pela leitura da Tua Palavra no dia de hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por nos guardar, obrigado, Senhor, por nos abençoar, obrigado, Deus, por nos guiar, Senhor. No nome de Jesus eu te agradeço, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, meu Senhor. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, me guarda, Senhor, me ilumina, me guia, Senhor, no dia de hoje, Senhor. Me ajuda a fazer o que realmente é do Teu agrado, do Teu querer, Senhor. Que o Teu Espírito Santo permaneça comigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Me perdoa todos os meus erros, minhas falhas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço e te agradeço, no nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém e graças a Deus.